O preconceito e a discriminação têm origem nas desigualdades sociais. Essa foi uma das análises feitas pela Débora durante a palestra Educar contra o Preconceito e a Discriminação na Universidade. Para a psicóloga formada pela Unesp e com estágio doutoral na Universidade da Califórnia, é preciso ter consciência de como o preconceito se propaga para poder combatê-lo. O preconceito, ele tem uma questão individual, né, no sentido de que se tratam de tendências que são sociais, mas que no curso do nosso desenvolvimento individual, psicológico mesmo, né, acabam se sedimentando na estrutura da nossa personalidade. Né? Então, uma certa rigidez, né, aquela hierarquização das pessoas, como eu disse anteriormente, né, acabam se sedimentando na estrutura da personalidade, a ponto da pessoa não perceber que ela mesma é preconceituosa, porque faz parte do modo dela viver, dela ver a vida, dela pensar as relações. Né? Por outro lado, tudo isso advém de uma estrutura que é social. Tá? De uma estrutura que está pautada mais, como eu disse, na concorrência, na hierarquização, né, no mercado. O evento realizado na Unesp em Bauru foi organizado pelo Observatório de Educação em Direitos Humanos após mais um caso de pichações em banheiros da unidade. No início de maio, foram encontradas frases e símbolos de cunho neonazista e que exaltavam o ataque a estudantes em Suzano. Para o coordenador do observatório, nos últimos anos as ações de discriminação e ódio são uma reação à diversidade encontrada nas salas de aula. Uma das características que nós estamos convivendo nesse século XXI é uma consciência explícita da diversidade humana, né? E isso aparece na universidade nos últimos, vamos chamar assim, 5, 10 anos. Com a presença maior de uma camada da população que não chegava à universidade. Então, através de uma série de políticas públicas, como as cotas, né, chega uma população e a universidade ela sente essa presença, né? E agora nós tomamos consciência de que a presença de uma multiplicidade, de uma diversidade maior na universidade, requer uma mudança da própria universidade. Os participantes do debate foram unânimes em apontar que ações mais concretas precisam ser tomadas rapidamente para impedir o avanço do preconceito. Diretor da Faculdade de Ciências, Jair acredita que o conhecimento é a matéria-prima para o educar, e ele já é produzido em abundância pela universidade. Falta colocá-lo em prática. Como que docentes podem contemplar discussões humanizadas, discussões respeitosas sobre direitos humanos no contexto de planos de avaliação de conteúdo, por exemplo? Em que medida ações que demonstram um certo desrespeito ou desconsideração desses direitos poderiam ser discutidas em âmbitos de colegiados dentro das próprias unidades universitárias que revelem a apropriação desses conhecimentos e, mais do que isso, a tradução desses conhecimentos em programas que instrumentalizem os professores a cotidianamente discutirem isso com seus alunos. Entre as ações concretas, o diretor da FAAC lembrou da exposição sobre o Holocausto, organizada dias depois das últimas pichações. Montada em frente ao banheiro, onde as inscrições de ódio foram encontradas, a mostra traz fotos e textos sobre a crueldade nazista. A exposição sobre os campos de concentração de Auschwitz, Birkenau e Dachau, que são não só campos de concentração, mas transformados também em campos de extermínio. Então, o assassinato em massa, né? E o repúdio dessa barbárie, né, que ocorreu na história da humanidade, e dentro da frase conhecida do Adorno, né, que não se repita práticas como essa ao longo da história da humanidade. Então, qualquer apologia a isso é repudiado por nós veementemente dentro dessa universidade. Esta bibliotecária também concorda que é por meio de ações pontuais que se promove a conscientização. Esses eventos são importantíssimos porque levam à reflexão e a considerar as diversas opiniões sobre o assunto. Principalmente as ações. Às vezes a gente fica pensando que precisamos de ações enormes para conscientizar sobre o assunto, etc. De repente, uma ação bem pequena pode ajudar e muito a combater esse tipo de discriminação. Já a especialista em psicologia social apontou outros 2 possíveis caminhos para barrar a escalada da violência. A gente precisa pensar qual é o objetivo da educação.
e na universidade também, que é o lugar que a gente está. Qual é o objetivo da educação na universidade? É construir pessoas, né, formar pessoas simplesmente para o trabalho, ou um conceito de formação muito mais amplo, que inclui a ética, que inclui um desenvolvimento emocional, que inclui um desenvolvimento psicológico mesmo, né? Que inclui uma consciência política, uma consciência histórica, né? Então a gente precisa decidir qual é o papel da universidade em primeiro lugar, né? E depois disso, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo na questão dos nossos conteúdos, se são conteúdos, por exemplo, cursos que são mais técnicos, né? Como é que essas tecnologias, né, ou essas técnicas se relacionam com o modo de vida da própria sociedade? Quer dizer, fazer com que o profissional pense nessas questões também historicamente, que tipo de sociedade ele quer construir ou ele quer colaborar para reproduzir, né, no seu fazer profissional. Todo o conteúdo do evento foi transmitido e ficará disponível na internet para que outras instituições tenham acesso. E a ideia é que, a partir desse debate, um documento com propostas seja formalizado.